Plantão urgente, entra às pressas. Respira fundo e presta atenção, porque o que aconteceu em Brasília nas últimas horas mexeu com o clima político, com as instituições e, principalmente, com a vida de milhões de brasileiros que dependem do INSS. A informação é a seguinte: a Polícia Federal deflagrou uma nova fase de uma investigação que mira suspeitas de fraudes em descontos aplicados diretamente em benefícios previdenciários. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro André Mendonça, e contou com o apoio da Controladoria Geral da União. Só esse conjunto já mostra o peso do caso: STF, PF, CGU e INSS no mesmo enredo. De acordo com os dados divulgados até agora, foram cumpridos mandados em vários estados e no Distrito Federal. Ao todo, 16 prisões preventivas foram decretadas e mais de 50 mandados de busca e apreensão foram executados. É uma estrutura de operação que normalmente é usada quando há indícios de organização criminosa, atuação articulada e risco de destruição de provas. Nada de ação pontual, é um trabalho de fôlego, planejado há meses. O foco da investigação é a suspeita de que uma rede de intermediários, empresas e pessoas ligadas a entidades diversas estaria aplicando descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A lógica seria a seguinte: o beneficiário descobre, muitas vezes só ao conferir o extrato, que houve uma cobrança vinculada a serviços que ele não contratou ou autorizações que ele não lembra de ter dado. Em alguns casos, segundo as investigações, o desconto seria realizado de forma automática, sem transparência, deixando o segurado com pouca margem para se defender. Quando o alvo é justamente a parcela mais vulnerável da população, idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores que dependem daquele valor todo mês, o impacto social é enorme. E isso explica por que a operação ganhou tanta repercussão logo nas primeiras horas. A discussão deixa de ser apenas técnica e passa a tocar em temas como proteção social, responsabilidade do Estado e fiscalização de recursos públicos. O que chamou ainda mais atenção foi a confirmação de que, entre os alvos das medidas judiciais, há um senador da República. No caso dele, não houve prisão decretada, mas foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Mesmo sem condenação, mesmo sem julgamento concluído, o simples fato de um parlamentar com foro privilegiado aparecer na lista de investigados já tem peso simbólico. Em Brasília, isso é lido como um recado claro: quando há indícios considerados relevantes, autoridades também podem ser alcançadas por medidas mais duras. Além do senador, servidores públicos, intermediários e pessoas ligadas a entidades suspeitas também foram atingidos pela operação. A Polícia Federal trabalha, em tese, com a possibilidade de crimes como organização criminosa, estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas oficiais e lavagem de dinheiro. São delitos que, se confirmados, não apenas configuram fraude financeira, mas apontam para falhas de controle e fiscalização em órgãos públicos. Nos bastidores, a reação foi imediata. Em diferentes alas do Congresso, a ordem formal foi a de cautela. Parlamentares evitaram declarações contundentes, assessores passaram a monitorar o avanço das investigações e líderes partidários começaram a fazer cálculos sobre o impacto político de um caso que envolve diretamente o sistema previdenciário. Quando um tema toca no INSS, toca também em uma base enorme de eleitores, famílias e servidores. No Poder Executivo, a preocupação é dupla. Por um lado, há o desafio de explicar como descontos suspeitos puderam ser processados por tanto tempo sem barragem mais eficiente. Por outro, existe o compromisso público de fortalecer programas sociais e proteger quem depende da Previdência. Qualquer notícia sobre fraudes contra beneficiários tende a gerar cobrança, questionamento e desgaste de imagem, mesmo antes de qualquer conclusão judicial. Do lado do Judiciário, a decisão de autorizar prisões e buscas em uma operação dessa magnitude reforça o debate sobre independência e responsabilidade institucional. André Mendonça, ministro do STF, aparece no centro da decisão. Para alguns analistas, trata-se de um ato que busca demonstrar rigor e imparcialidade em casos que envolvem recursos públicos. Para outros, a iniciativa abre discussões sobre os limites e o alcance do poder investigativo quando envolve autoridades com foro especial e órgãos sensíveis como o INSS. É importante lembrar que investigações desse tipo ainda estão em fase de apuração. Não há sentença, não há trânsito em julgado, não há definição definitiva de culpados ou inocentes. O que existe, neste momento, são indícios considerados sérios o bastante para justificar medidas cautelares, prisões preventivas, buscas, apreensões de documentos, bloqueio de valores e análise detalhada de fluxos financeiros. Todo o restante depende do que será comprovado ou descartado ao longo do inquérito. Enquanto a Polícia Federal segue rastreando dados, contratos e movimentações bancárias, o INSS informou que acompanha o caso e que pode adotar medidas administrativas, se necessário. Entre as possibilidades estão a revisão de procedimentos internos, reforço na fiscalização, auditorias específicas e eventual revisão de parcerias com entidades que tenham autorização para operar descontos em folha de pagamento de benefícios.
Uma pergunta, porém, ressoa em praticamente todas as análises. Como um esquema desse porte, se confirmado, conseguiu funcionar sem ser detectado mais cedo? Essa dúvida não mira somente indivíduos investigados, mas também a estrutura de controle. Em que ponto os mecanismos de acompanhamento falharam? Houve subnotificação de reclamações? Houve falta de integração de dados? Houve demora em cruzar informações de sistemas diferentes? As respostas a essas perguntas podem levar a mudanças de norma, atualização de tecnologia e redefinição de responsabilidades. No Congresso, alguns parlamentares defendem que o episódio sirva de ponto de partida para uma revisão mais ampla das regras que permitem descontos em folha de benefícios previdenciários. A ideia seria garantir transparência maior para o segurado, exigência de contratos mais claros, limitação de intermediários e facilidade de cancelamento de cobranças não reconhecidas. Outros, porém, pedem cautela para que medidas de controle não impeçam a oferta de serviços legítimos que hoje utilizam esse tipo de convênio. Em paralelo, especialistas em direito previdenciário e em políticas públicas lembram que fraudes contra o INSS não são um fenômeno novo. Ao longo dos anos, operações distintas já investigaram desde concessões irregulares de aposentadorias até o uso de documentos falsos. O que diferencia o quadro atual é o foco em descontos aplicados a benefícios aparentemente regulares, atingindo diretamente a renda de pessoas que não estão sendo acusadas de fraude, mas sim apontadas como vítimas. Do ponto de vista institucional, o caso reforça um tema recorrente no debate brasileiro: o equilíbrio entre poderes. Quando uma decisão do STF autoriza uma operação que alcança integrantes do Executivo, do Legislativo e da própria máquina administrativa, surge o questionamento sobre como cada poder responde a situações em que há suspeita de desvio de recursos ou abuso de instrumentos legais. A independência entre as instituições não significa ausência de controle, e essa linha tênue costuma ser centro de discussões intensas. É justamente por isso que, em muitos discursos, se destaca a importância de que a investigação siga critérios técnicos, transparência e respeito ao devido processo legal. Mais do que apontar culpados antecipadamente, há a necessidade de garantir que as pessoas investigadas tenham direito de defesa, que provas sejam analisadas com rigor e que eventual responsabilização se dê com base em fatos confirmados, e não apenas em repercussões momentâneas. Para a sociedade, o principal interesse é concreto: que o dinheiro destinado a aposentadorias, pensões e benefícios chegue de forma íntegra ao bolso de quem tem direito. Em um país em que muitos segurados dependem de cada centavo para pagar aluguel, remédios e alimentação, qualquer desconto irregular significa perda de qualidade de vida. Quando se fala em organização criminosa agindo sobre essa renda, o debate deixa o campo abstrato e entra na realidade de milhões de lares. Diante de tudo isso, o papel da informação responsável e da análise crítica se torna ainda mais importante. Um caso complexo como esse pode facilmente ser usado para reforçar narrativas de diferentes lados, cada qual tentando enquadrar o episódio em sua própria leitura política. Mas, para quem acompanha de casa, o ponto central é compreender o que de fato está sendo investigado, quais são as etapas do processo, que direitos estão em jogo e quais mudanças podem resultar dessa situação. O que se pode afirmar com segurança é que a operação abriu uma discussão relevante sobre governança, controle de gastos públicos e proteção de beneficiários do sistema previdenciário. Também colocou sobre os holofotes o funcionamento de convênios que permitem a entidades privadas operar diretamente sobre a renda de segurados, tema que, até então, aparecia mais nos balcões de atendimento e nas reclamações individuais do que no debate nacional. Nos próximos meses, à medida que a investigação avançar, novos elementos devem vir à tona: valores movimentados, número total de beneficiários afetados, eventuais níveis de participação de agentes públicos e as medidas que serão tomadas para corrigir falhas identificadas. Dependendo da dimensão dos fatos confirmados, o caso pode levar a mudanças legislativas, ajustes em sistemas de tecnologia do INSS, punições administrativas e, eventualmente, ações penais. Enquanto isso, para quem acompanha a política, o episódio funciona como um termômetro. A forma como o governo, Congresso, Judiciário e órgãos de controle lidam com esse tipo de investigação ajuda a entender qual é o grau de compromisso com transparência, correção de rotas e fortalecimento institucional. E, para quem depende do benefício todos os meses, a expectativa é simples e direta: que as irregularidades sejam identificadas, que valores sejam ressarcidos quando cabível e que mecanismos de proteção fiquem mais robustos daqui para frente. Num cenário em que escândalos envolvendo recursos públicos costumam gerar desconfiança generalizada, acompanhar os desdobramentos com calma, espírito crítico e atenção aos fatos é essencial. Não se trata de escolher um lado, mas de acompanhar como o sistema responde a uma denúncia que toca no coração da política social brasileira. E essa história, que começou com mandados sendo cumpridos ao amanhecer, ainda deve render muitos capítulos antes de qualquer desfecho definitivo.